Olá, boa noite. Que bom que você está aqui mais uma vez para darmos continuidade na nossa série, onde estamos com um título muito especial do nosso estudo Jesus Restaurador da Vida. E hoje nós iremos então falar sobre o tema 6, que tem como título Jesus e a intercessão. E eu quero começar fazendo para você uma pergunta. Você conhece algum lugar sagrado? Certamente você já ouviu falar sobre Meca, Vaticano, Santuário de Aparecida e o Muro das Lamentações, não é verdade? Esses lugares são alguns lugares que são considerados como sendo sagrados pelo islamismo, catolicismo e também pelo judaísmo. Todos os anos, multidões de pessoas peregrinam para esses lugares para poder adorarem. E da mesma forma, nos tempos de Jesus, também não era diferente. Todo judeu, independentemente de onde ele estivesse, ele deveria ir pelo menos 3 vezes por ano ao Templo de Jerusalém, porque eles criam que o templo era sagrado. Na verdade, o Templo de Jerusalém era o centro da vida da nação, porque Deus era o centro da vida das pessoas. O templo era o lugar de sacrifícios, onde as pessoas obtinham o perdão e também elas ofereciam a sua adoração ao Senhor. E ali no templo, Deus se manifestava pessoalmente ao teu povo, ao povo de Israel. Na verdade, tudo no santuário simbolizava ou apontava para uma única pessoa, que era Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo,
E você vai encontrar isso em Apocalipse 13, versículo 8. E hoje nós vamos conhecer, através deste estudo, o mistério de Jesus no santuário celestial. Então venha comigo e vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes, eu quero chamar o meu amigo, minha dupla missionária, o pastor Luiz Gonçalves, e ele quer falar algo para você. Pastor Luiz, é sua vez, por favor, venha aqui para poder falar com eles e depois a gente continua. Então fique aí com o pastor Luiz e depois eu volto para darmos continuidade em nosso estudo. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, sabia? Eu estou feliz por saber que você está fazendo o curso bíblico e por saber também que tem um instrutor, uma instrutora do seu lado que forma comigo uma dupla missionária. E hoje, com certeza, o tema é muito especial. Prepare o seu coração para saber coisas profundas que com certeza te levarão a uma experiência maior e mais íntima com o nosso Deus. Eu sei que você pode estar sozinho, só você e o seu instrutor bíblico, mas sei também que você pode estar num pequeno grupo, ou numa classe bíblica, ou até mesmo numa igreja. Ou talvez você esteja sozinho mesmo, ou sozinha mesmo, sem ninguém. Mas eu estou aqui com você, tá bom? Estamos juntos para fazer exatamente o estudo da Palavra de Deus. Mas antes, vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento em que vamos iniciar um tema importante. Abençoa, Senhor, esta pessoa que ora comigo, que participa do estudo bíblico, que o tema de hoje possa ser uma bênção para esta pessoa, para a sua família, para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, deixa eu contar para você algo que aconteceu na Coreia. Uma história bastante forte, uma história verdadeira e comovente. Isso se deu em 1952. Uma mulher que vivia ali na Coreia engravidou de um americano. E essa mulher viveu um período de gravidez aparentemente normal. Mas quando chegou a hora de dar à luz, era véspera de Natal. E essa mulher então precisava dar à luz, mas não tinha estrutura, nem condições, um lugar adequado para dar à luz. Então ela começa a caminhar em direção a um missionário, a um pastor que poderia lhe dar algum tipo de ajuda. Mas durante a sua caminhada, com muito frio, com muita neve, com muito vento, ela não conseguia andar muito rápido e acabou parando embaixo de uma ponte. E ali chegou a hora de dar à luz. E preocupada com o seu bebê, que poderia nascer numa situação daquela e morrer em seguida, ela fez algo extraordinário, tomou uma atitude extrema, que só uma pessoa que ama é capaz de fazer. Ela tira a sua própria roupa, depois de dar à luz ao seu bebê naquelas condições todas, naquele frio terrível. Ela tira a sua própria roupa e envolve o seu bebê com a roupa, para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse ficar quentinho ali. E assim ela protegeu o seu bebê, mas infelizmente ela acabou falecendo. Depois, o seu bebê foi encontrado por esse missionário e foi então devidamente criado com o apoio dele, do pai e de outras pessoas. Depois de grande, depois de crescido, o seu pai lhe contou a história. E ele então ficou sabendo que a mamãe fez um tremendo sacrifício para que ele pudesse viver. E um dia, depois de muitos anos, numa véspera de Natal outra vez, esse filho volta àquele mesmo local, embaixo daquela mesma ponte. Ele tira parte da sua roupa e ele vai para aquele frio, para aquela neve, para aquele vento, para sentir o que a sua mãe sentiu, para entender o sacrifício que ela fez para salvar a sua vida. Que história, né? Essa história te lembra alguma coisa da Bíblia?
Com certeza. Jesus Cristo deixou o céu, deixou o universo inteiro, deixou sua glória celestial e veio aqui, nesse mundo de pecados, para sentir o que você sente, para passar pelo que você passa, para entender o que você sofre. Jesus aqui esteve. Ele foi humilhado, rejeitado, abandonado, ele foi agredido, cuspido, despido. Jesus passou por todas as provas que alguém possa imaginar. E finalmente morreu naquela cruz. Sim, Jesus deu a vida por você. O que será que Deus espera de você? O que será que Deus espera de mim e de você? Fique atento, porque no curso de hoje, no tema de hoje, você vai saber o que Deus espera de você. Daqui a pouco eu volto para participar do estudo, mas agora continue aí com o seu instrutor bíblico. Até já. Que maravilha! Realmente, assim como o pastor Luiz disse, nós somos uma dupla missionária. Ou seja, nós estamos trabalhando junto para poder estudarmos com você a palavra de Deus. E nós iremos então iniciar este estudo com um texto da Bíblia, uma parábola muito especial que fala sobre Jesus expulsando os mercadores. Eu quero convidar a você a pegar a sua Bíblia ou acompanhar conosco a projeção. E o texto que nós iremos ler hoje está no livro de Marcos, capítulo 11, de 15 a 19. Vou abrir aqui minha Bíblia, abra também a sua aí, ou acompanhe conosco. O livro de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 11, de 15 a 19. Olha o que diz o texto bíblico. Diz assim: ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vós a fizestes covil de ladrões. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo a tarde, saíram da cidade. Lindo texto, linda parábola. E aqui nessa parábola, nós então percebemos como Jesus agiu naquela ocasião, onde ele chegou no templo e viu pessoas que estavam ali comercializando na casa de Deus. A pergunta é: por que Deus ordenou que Moisés construísse um santuário? Nós já vimos que o santuário era um local sagrado para o povo de Israel, para o povo judeu. E agora Jesus chega no templo e ele agora tem uma reação. Mas então eu te pergunto, por que Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, o santuário? E eu quero então te levar aí comigo para a Bíblia e você vai entender por que o santuário era tão importante naquela época e também é importante para você e para mim, porque se eu não compreender a verdade sobre o santuário, eu não vou compreender o plano da salvação. E eu quero que você acompanhe comigo então, e vamos entender por que Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, o santuário. No livro de Êxodo, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, eu vou ler contigo o capítulo 25 e o versículo 8. Êxodo 25 e o verso 8. E olha só o que diz o texto bíblico. Fala assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles.
Então o texto bíblico está nos dizendo que Moisés deveria construir aquele tabernáculo, aquele santuário, porque Deus iria habitar no meio do povo através daquele santuário. Ou seja, era no santuário em que Deus se manifestava para o povo. Então o santuário tinha literalmente a presença de Deus, a Shekinah. Então o motivo foi esse: Deus queria relacionar com o povo. O tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto, segundo a orientação de Deus, foi construído através de um modelo? Ou será que ele simplesmente achou que deveria ser de um jeito e fez? Será que Deus deu para ele um modelo? Me deixe dizer algo para você que é importante. Você já viu quando as pessoas estão prestes a construir um prédio, por exemplo, e eles fazem uma maquete, um modelo de como será o prédio? É mais ou menos isso, só que é o contrário. Ao invés de Moisés ver a maquete, o modelo para construir o original, ele viu o original para construir a maquete. O que eu quero que você entenda é que aquele santuário que Moisés construiu lá no deserto era apenas um exemplo, uma sombra, um modelo. Mas o que ele viu foi o santuário original. Eu quero ler contigo esse texto bíblico. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Esse texto que nós vamos ler está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 5 e o versículo 6. Lá no finalzinho da sua Bíblia no Novo Testamento. Hebreus 8, 5 e 6. O texto bíblico diz o seguinte: eles servem num santuário que é figura de sombra das coisas celestiais. E por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava a construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então veja que para Moisés construir aquele tabernáculo, ele teve que ver outro tabernáculo. Então Deus chama Moisés até o monte, mostra para ele um tabernáculo e é baseado nesse tabernáculo que Moisés constrói então o santuário. E é interessante que Deus passou para Moisés todas as coordenadas. Deus passou os materiais que ele deveria usar. Deus passou as medidas que deveria ter. Então Moisés executou exatamente conforme Deus havia pedido, para que ele pudesse habitar no santuário. Ele quem? O próprio Deus iria habitar no meio do povo. Esse foi o motivo para construí-lo, baseado em um santuário celestial, conforme nós lemos, não feito por mãos humanas. E em que consistia essa cerimônia que acontecia diariamente nesse santuário que Moisés construiu? Então nós sabemos que nesse santuário que Moisés construiu existia uma cerimônia. E essa cerimônia significava que a pessoa que cometia pecado, ela pegava o cordeiro, o seu animal, e levava para ser sacrificado, para a remissão dos seus próprios pecados. Mas existia uma cerimônia que, independente de eu levar um animal ou não, acontecia 2 vezes por dia. Então, todos os dias se imolava um cordeiro na parte da manhã e um na parte da tarde para a remissão de pecado de todo o povo. E aquele cordeiro, ele significava ou ele simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se fosse Jesus morrendo, dando tua vida, o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas eu quero ler contigo o texto na Bíblia e você vai ver como o texto é importante e como a cerimônia era importante. No livro de Êxodo, novamente, lá no capítulo 28, onde nós estávamos, no verso 38. Olha o que diz o texto de Êxodo 28 e o verso 38. Diz assim: estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que sejam aceitos diante do Senhor.
Então, Arão aqui, ele tinha também um significado. Então, nós sabemos que esse sacrifício que acontecia diariamente, conforme nós lemos, ele era feito pelo sacerdote. Então, o sacerdote imolava o cordeiro, aspergia o seu sangue, passava o sangue no chifre do altar e agora entrava no lugar santo. E o que significa o lugar santo? Esse tabernáculo que Moisés construiu, ele tinha algumas separações. Ele tinha primeiro o pátio, que é onde o povo se apresentava, onde o sacerdote ficava para imolar o cordeiro, onde ficava o altar do sacrifício, e do outro lado, no cantinho, tinha ali a bacia, onde o sacerdote lavava ou purificava as suas mãos. Depois que ele matava aquele cordeiro, com aquele sangue, ele entrava no primeiro compartimento do santuário, que era chamado de lugar santo. E nesse lugar santo existiam alguns móveis. À sua esquerda, quando ele entrava, existia o candelabro, que tinham 7 lâmpadas que apontavam para Jesus, a luz do mundo. À direita existia a mesa com 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel e também o próprio Jesus, que é o pão da vida. E bem de frente, na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, existia o altar do incenso, onde o incenso deveria ser queimado 24 horas por dia. E Apocalipse nos diz que essa fumaça que subia é como se fosse a oração dos santos indo até o trono da graça. E é por isso que essa cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ela não ia até o teto. Não sei como você conhece, mas na minha terra a gente chama de parede 3/4, né? Ou seja, ela vai até em cima, mas ela fica um espaço para chegar no teto. E essa fumaça passava por cima e ia para o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo nós tínhamos ali a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança nós tínhamos ali as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, e também o maná. Então, estes eram os compartimentos do santuário. Então, o sacerdote todos os dias entrava no lugar santo. E agora aquele cordeiro que morria, tanto de manhã como à tarde, simbolizava Jesus morrendo pelo pecado do povo. E agora aquele sangue que era aspergido ali no lugar santo, na cortina, é como se fosse uma transferência do pecado do povo para o santuário. Ou seja, o povo que ia até o santuário, até o sacerdote, ele saía dali com a certeza de que fora perdoado. Mas os seus pecados ficavam depositados lá no santuário. Tranquilo até aqui? Então vamos continuando, porque nós percebemos agora que o lugar santo é como se depositasse o pecado do povo, mas o povo era perdoado e o pecado ficava ali. Mas existe um ponto muito importante. Já que o pecado estava no santuário e o pecador agora ia para casa com a certeza de que Deus havia o perdoado através do sangue do Cordeiro que apontava para Jesus, que um dia morreria na cruz do Calvário, agora existia o dia da propiciação. Existia um dia no ano em que o santuário deveria ser purificado. E este dia, apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Então perceba que não é mais o sacerdote, agora é o sumo sacerdote que entra para o lugar santíssimo. E como é que ele purifica esse pecado acumulado do ano todo? Ele purifica com sangue, porque nesse dia, no dia da propiciação, se tirava sorte entre 2 bodes. Um representava Jesus, que seria sacrificado, aquele bode, e o outro era o bode Azazel, que era solto no deserto, um símbolo de Satanás que iria pagar pelos pecados. E agora o sumo sacerdote, com aquele sangue, entra no lugar santíssimo e asperge aquele sangue. Então era purificação. E daqui a pouco nós vamos entender o que significa esse dia da purificação e o dia da propiciação, que acontecia uma vez por ano. E eu quero te fazer uma pergunta e vamos entender isso. Qual era a obra de Jesus, o sumo sacerdote, no lugar celestial,
ou no santuário celestial? Lembrando que aquele santuário terrestre era um modelo do santuário celestial, como nós já vimos. E já que Jesus, além de ser o Cordeiro, além de ser o sacerdote, ele também é o sumo sacerdote, qual é a função de Jesus lá no santuário celestial? O que é que ele faria lá? Vamos ver então o texto bíblico? No livro de Hebreus, novamente, onde nós já passamos, lá no finalzinho da Bíblia, vamos encontrar um texto muito especial e que vai nos ajudar a entender. Hebreus 8, e eu vou ler com você o versículo 1 e o versículo 2. E olha o que diz aqui. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então perceba que está nos afirmando que Jesus é o sumo sacerdote e que agora ele está assentado no céu, em um santuário que não foi feito por mãos humanas, mas foi feito pelo Senhor. E aqui é um ponto interessante, porque quando o sumo sacerdote Jesus entra nesse santuário, no lugar santíssimo, olhando para o santuário terrestre, que era apenas um modelo, aqui na terra era o dia da expiação. E no dia da expiação era quando o sumo sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo. E então era o dia do juízo. Em outras palavras, levando para o santuário celestial, quando Jesus, o sumo sacerdote, entra no lugar santíssimo, começa o juízo final. Então agora nós entendemos que Jesus começou o juízo. O juízo de quem? Do seu povo, o juízo do ser humano, o juízo dos pecadores. Ou seja, o julgamento começou quando Jesus, o sumo sacerdote, foi assunto ao céu e depois, no ano de 1844, ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, que nós conhecemos como juízo investigativo, onde a vida de cada um de nós está passando por revista. E segundo a Bíblia, começou pelos mortos e depois passou para os vivos. Pode ser que o meu nome e o seu nome esteja passando pelo juízo, pelo julgamento de Deus. Tudo bem? E por que o santuário celestial precisava ser purificado? Justamente porque era o começo do juízo, do julgamento de Deus. Mas eu quero ler um texto contigo falando sobre este contexto, ainda em Hebreus, no capítulo 9 e no verso 23 e 24. Olha o que diz o texto bíblico. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus, diz o texto bíblico. Então aqui começa o juízo investigativo. E o que Jesus faz quando você e eu confessamos os nossos pecados? Quando nós confessamos, o que é que ele faz por nós? Quer saber? 1 João, um pouquinho para frente. 1 João, capítulo 1, e eu vou ler com você o versículo 9. E olha o que diz o texto bíblico, a reação de Jesus quando confessamos. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o texto bíblico está dizendo para você e para mim que quando nós confessamos nossos pecados, Jesus nos perdoa. Então, se lembre, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote e Jesus também é o nosso juiz. Ele nos julga. O que acontecerá então quando Jesus terminar, quando ele concluir o seu ministério no santuário celestial? Ou seja, se nós já vimos que quando Jesus, o sumo sacerdote, passou do lugar santo para o lugar santíssimo,
e aí começou o juízo do seu povo, o julgamento do povo, dos pecadores, quando ele terminar esse julgamento, o que vai acontecer? Vamos ver na Bíblia? Acompanhe comigo então o que vai acontecer quando ele terminar o juízo. No livro de Apocalipse, um pouquinho para frente, Apocalipse capítulo 14, eu vou ler contigo o versículo 14 ao versículo 20. É uma porção um pouco maior, mas é importante para entendermos o que vai acontecer assim que Jesus terminar o seu julgamento. Apocalipse 14, a partir do versículo 14 até o versículo 20. Diz assim: Olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo, que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice na terra e colheu as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do altar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Fantástico texto. Aqui está fazendo alusão para nós do juízo de Deus. Que segurança, então, o trabalho de Cristo no santuário nos dá? Ou seja, que segurança nós temos do trabalho do julgamento de Cristo lá no santuário? Nós já vimos que agora o juízo começou e ele, quando terminar o seu julgamento, ele vai voltar para ceifar, para colher, ou seja, ele voltará para buscar o teu povo. E que segurança nós temos neste trabalho? Olha o que diz o texto de 1 João, capítulo 2, e o verso 1 e o verso 2. Olha que texto maravilhoso. 1 João 2, 1 e 2 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Você entende? Então, quando nós pecamos, nós temos que entender que esse mesmo Jesus, que simboliza o Cordeiro que morre pelos nossos pecados, que simboliza o sacerdote, que pega o nosso sacrifício e apresenta no lugar santo, e que também é nosso sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo, que é a presença do próprio Deus, e agora é nosso mediador, o nosso intercessor, ele também é nosso advogado. E agora o texto bíblico está dizendo que ele nos defende. Quando eu cometo um pecado, Jesus, ele apresenta as suas marcas e diz: Pai, eu morri por ele, eu morri por ela também. Então nunca se esqueça, quando você peca, Jesus, ele defende você, desde que você se arrependa do seu pecado e confesse, porque ele tem prazer em te perdoar. Ele morreu por esse propósito. E é isso que diz a Bíblia, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele te ama e quer você no céu com ele. Tudo bem? Resumindo tudo o que eu falei para vocês até aqui, hoje nós aprendemos que o santuário terrestre foi feito por Moisés segundo a ordem de Deus. E aquele santuário terrestre era sombra, é um modelo do santuário original, que não foi feito por mãos humanas, mas foi feito pelo próprio Deus. Ou seja, ele viu o santuário celestial para fazer o santuário terrestre.
E para entendermos o santuário celestial, basta olhar o que acontecia no santuário terrestre. E dentro do santuário terrestre, a gente viu que todos os dias eram oferecidos sacrifícios, pela manhã e pela tarde. E aquele cordeiro que morria era um símbolo de Jesus que morreria pelos nossos pecados. E agora o sacerdote pegava aquele sangue e entrava no lugar santo. E ali o sangue era aspergido, simbolizando a transferência do pecado do povo para o santuário. Mas uma vez por ano, no dia da propiciação, então naquele dia era feito um sacrifício, onde aquele bode que morria como sangue de Jesus, no dia da expiação, na verdade, aquele bode que morria como símbolo de Jesus, ele agora era adentrado no lugar santíssimo pelo sumo sacerdote. E o santuário era purificado, ou seja, aquele acúmulo de pecado do ano todo agora era limpo e justificado pelo sangue de Jesus. E essa entrada no lugar santíssimo é simbolizada pela entrada de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo no céu, não mais no santuário terrestre. E quando ele entra no lugar santíssimo no céu e assenta-se ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, ele faz a função de advogado e ali começa o julgamento do povo, o juízo investigativo, onde começou pelos mortos e depois passou para nós, os vivos. E quando Jesus terminar esse julgamento, o juízo final, ele voltará para ceifar a terra, para buscar aqueles que estão preparados para morar com ele por toda a eternidade. E eu quero então te fazer uma pergunta, baseada em todo esse contexto que nós falamos sobre o santuário, apresentando Jesus como cordeiro, sacerdote, sumo sacerdote, advogado. Você aceita a Jesus como sendo o seu intercessor, o seu substituto e o seu Salvador? Você reconhece os seus pecados, que você é um pecador e quer aprender a valorizar o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz do Calvário e deseja buscar nele força todos os dias para ser um vencedor, uma vencedora e estar de pé quando ele voltar para te buscar? Então irei chamar minha dupla missionária, o Pastor Luiz, e ele tem algo muito especial para falar com você. Pastor Luiz, sua vez, por favor, estão te esperando. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até domingo que vem. Que maravilha, né? É maravilhoso estudar a Bíblia e é muito bom quando tem um instrutor bíblico do lado da gente, né? Uma instrutora bíblica, não é verdade? E eu também estou junto, então na verdade você tem aí uma dupla missionária, uma pessoa que te ajuda aí do seu lado e eu daqui ajudo também e nós nos ajudamos e crescemos no conhecimento da Palavra de Deus. Parabéns por você estar fazendo esse curso bíblico. Hoje, nesse tema extraordinário, me chamou muito a atenção, primeiro, que o assunto do santuário é um assunto realmente impressionante. E quando fala de que Jesus é o nosso intercessor, isso mexe ainda mais com o meu coração. Eu confesso que quando leio, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que é mencionado aqui, isso também mexe comigo. Porque, na verdade, a parábola do bom samaritano é a história de Cristo Jesus. E é também a sua e a minha história. Outra coisa que me chamou bastante a atenção é que aqui fala assim, qual a obra de Jesus como sumo sacerdote do santuário? É por aí, eu queria trabalhar um pouquinho esse assunto. Porque Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias ele voltou para os céus e Jesus entrou no santuário celestial, no lugar santo do santuário. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, no final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus passaria para o lugar santíssimo. E a boa notícia é que Jesus hoje já está no lugar santíssimo do santuário celestial. E Jesus hoje intercede por você e por mim. É o que diz a palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, aqui está a minha Bíblia. E eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia agora, na primeira carta de São João, primeira carta dele, no capítulo 2 e nos versículos 1 e 2. Talvez o versículo 1 já seja suficiente. 1 João 2, verso 1. Fala assim, filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto é maravilhoso. Esse texto mostra exatamente o resumo do tema de hoje. Jesus está no lugar santíssimo do santuário, intercedendo por você e por mim. Você sabia que você tem um advogado no céu, junto de Deus? Você sabia que você pode ir a Deus e pode ter o advogado Jesus do seu lado para te ajudar, para te defender, para interceder por você, para abençoar você e para abrir as portas para você? É isso mesmo. A Bíblia fala: filhinhos, estas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção. Nós todos somos pecadores. Quando eu falo que somos pecadores, eu estou dizendo que nós temos a natureza pecaminosa. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa. Além disso, nós também praticamos atos pecaminosos. Por exemplo, mentira é um ato pecaminoso, adultério é um ato pecaminoso, roubo é um ato pecaminoso, falar palavrão é um ato pecaminoso, ter mágoa no coração, ter raiva, falar um palavrão, são atos pecaminosos. Então, o ser humano é pecador por natureza. E além disso, o ser humano tem os atos pecaminosos. Deixa eu falar uma coisa para você também nesse assunto. Se você já foi longe demais, se você já cometeu atos pecaminosos horríveis, se você tem andado no submundo do pecado, se você se envolveu no mundo do crime, se você se envolveu no mundo das drogas, se você se envolveu no mundo do adultério, da prostituição, se você se envolveu no mundo da corrupção, do engano, da mentira, se você se envolveu em algum outro ato pecaminoso, se você se sente indigna, se você se sente num lamaçal, numa areia movediça, e você não consegue sair dessa situação, eu quero convidar você hoje a olhar para o céu, a olhar para Jesus, porque você tem um intercessor, você tem um advogado. O que você precisa fazer hoje é cair de joelhos, é se arrepender, é confessar o seu pecado, chamando o seu pecado pelo nome e dizendo: Senhor, eu contei uma mentira, Senhor, eu traí fulano, Senhor, eu usei droga, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Conte para Deus os seus pecados, chame os seus pecados pelo nome, diga para Deus o que você fez e peça perdão para Ele em nome de Jesus. E quando você fizer isso em nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Deus vai perdoar você por causa de Jesus. Jesus vai interceder por você. Jesus vai dizer assim para Deus: Pai, aqui está minha mão, aqui estão as minhas mãos, aqui estão os sinais dos cravos. Pai, eu morri por ele, eu morri por ela. Perdoa essa pessoa, perdoa essa outra pessoa, restaura essa pessoa. E com certeza você vai ver que através de Jesus, Deus vai restaurar você. A intercessão de Cristo vai restaurar você. Vai encher o seu coração de paz, de perdão, de reconciliação, de esperança, de certeza. Deus pode fazer isso na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua família inteira. Deus pode expulsar as trevas da casa, as trevas da alma. Deus pode tirar essa tristeza do seu coração, esse sentimento de um vazio que insiste em não ir embora. Quando você vai a Deus em nome de Jesus, quando você pede para Jesus interceder por você, isso tudo vai embora. E você vai sentir que a mão de Deus está sobre você. Você não vê a mão, mas tem uma mão estendida sobre você. E a alegria vai tomar o lugar da tristeza. E o seu semblante vai refletir a luz do céu. Receba essa bênção. Receba essa paz. Receba essa graça. Receba essa harmonia na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Você aceita? Você aceita Jesus como seu advogado, como seu intercessor, como seu restaurador? Se você aceita, levante a mão e diga: eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu restaurador, como meu intercessor. Amém. Eu também aceito. Que Deus te abençoe muito. E agora, presta atenção. Tarefa da semana, tá?
Durante a semana, você tem alguns textos para você meditar. São textos que irão te levar a uma vida de comunhão, de relacionamento e de missão. Fale para as pessoas do que você está aprendendo. Compartilhe com seus amigos essas boas novas que você está descobrindo aqui com a gente. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever para receber novos materiais e para se aprofundar ainda mais. Tá bom? Agora eu vou fazer uma oração por você. Mas depois da oração, o seu professor, a sua professora, que é minha dupla missionária, vai continuar conversando com você. Amém? Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso Salvador. E nós aceitamos Jesus agora. Aceitamos Jesus como Salvador e como nosso intercessor. Abençoa, Senhor, esta mulher, este homem, esta família, este pequeno grupo, essa classe bíblica que ora comigo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça